pessoal, professor Douglas aqui. Vamos continuar resolvendo aí as questões de funções trigonométricas, vendo agora essa questão do Enem de 2017. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de t igual a A mais um B cosseno de kt, onde A, B e K são constantes reais positivas e t representa a variável tempo medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Opa, vamos marcar essa informação aqui que ela vai ser importante mais para frente, tá? Já vou explicar o porquê. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os seguintes dados, né? Então ele deu lá, a pressão mínima é 78, a pressão máxima é 120 e o número de batimentos cardíacos por minuto é de 90 batimentos. E ele pergunta, a função P de t obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi, e aí ele dá aqui as alternativas. Vou desenhar aqui um plano para auxiliar a gente, tá? Aqui eu vou fazer uma quebra para poder colocar o 78 e o 120 ali e ainda conseguir colocar o eixo aqui embaixo, tá? De uma forma que fique fácil da gente ver. Então eu vou colocar o 78 aqui, 78, e o 120 eu vou colocar aqui em cima. O gráfico aqui é um cossenoide, tá? Por quê? Porque aqui é cosseno. Então vamos só rever como que é o cosseno, né? Fazendo um desenho aqui bem simples, ó. Cosseno, ele vai de menos 1 até 1, só que ele começa aqui em cima. Então ele está aqui em cima, ele desce até o menos 1 e depois ele sobe de novo, batendo no 1 aqui de novo. Então o mínimo dele é menos 1, o máximo é 1, a linha média é no zero, né? Y igual a zero. Já expliquei para vocês que a linha média é a média entre o máximo e o mínimo e a gente vai usar essa ideia aqui. Então a gente já viu aqui, ó, que o gráfico ele vai ter essa carinha aqui, tá? Então ele vai começar aqui no 120, como não tem nenhum valor somando aqui dentro do cosseno, quer dizer que essa função não vai ter deslocamento horizontal. Então ele vai começar aqui no 120 mesmo, tá? Aliás, ele poderia começar no mínimo, né? Ele poderia ter uma reflexão aí por conta da amplitude aqui, que é o B, nesse caso, né? Só que aqui, como todos os valores são positivos, estão multiplicando, ele não vai inverter, tá? Se tivesse algum valor negativo, ele poderia começar lá no 78, mas não é o caso aqui. Então, ele começa no 120, ele vai descer até o 78, depois vai subir, e aí ele vai repetir isso diversas vezes aqui, tá? E ele vai repetindo esse processo, aqui desce e volta lá para o 120, até ele obter aqui um tempo, que a gente chamou de T aqui, de quanto tempo aqui, né? 90 batimentos cardíacos por minuto. Então aqui eu vou colocar 1 minuto, né? Como ele falou aqui que é medido em segundo, então eu vou colocar aqui, ó, 60 segundos, tá? E aí a gente esquece esse 1 minuto. Então quer dizer o quê? Que nesse tempo inteiro aqui, ele fez isso aqui quantas vezes? Bom, considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas, tá? Então aqui eu tenho uma máxima, aqui eu tenho outra. Então esse cara aqui, esse período aqui, ele vai ser o período de um batimento. E aí, nesse tempo inteiro, ele fez isso 90 vezes. Então, em 1 minuto, ele repetiu esse desenho aqui 90 vezes. O que o exercício está pedindo é para a gente identificar quem é o A, quem é o B e quem é o K. O A, ele está relacionado aí, ó, ele é um valor que está sendo somado à função fora do parênteses, fora do cosseno. Então, ele está relacionado ao deslocamento vertical, beleza? E como que a gente vê o deslocamento vertical? Ele é a linha média. Então, vamos calcular aqui a linha média, que vai ser uma retinha aqui, ó, que passa bem no meio entre o máximo e o mínimo, tá? Então, a gente quer achar a altura dessa reta aqui, ó. Y igual a quanto, né? Para achar esse Y, a gente faz a média entre 120 e 78. Então, é 120 mais 78 dividido por 2. Isso aí vai ser a nossa linha média, que vai ser o valor de A nesse caso, né? Na nossa teoria lá que eu expliquei, eu usei a letra D para representar esse deslocamento vertical, tá bom? Então, tomem cuidado aí para não focar nas letras e esquecer a teoria por trás, tá? Variáveis são mudas na matemática. A gente poderia usar outras letras lá, poderia usar desenhos, né? Poderia colocar lá que o deslocamento vertical era uma setinha para cima e para baixo, né? Poderia inventar símbolos para cada letrinha ali. Então não foquem muito na letra e pensem no conceito. O que a gente soma na função cosseno vai deslocar verticalmente. O que a gente soma dentro ali dos parênteses desloca na horizontal. O que a gente multiplica fora muda a amplitude na vertical ali, né? Comprime ou expande na vertical. E o que multiplica dentro da função cosseno ou da função seno vai comprimir ou expandir na horizontal. Só relembrando aí rapidinho alguns
alguns conceitos, né? Vamos fazer essa continha aqui, ó. O nosso A aqui, metade, eu vou fazer de um jeito diferente, tá? Metade de 120 é 60, metade de 70 é 35 e metade de 8 é 4. Então a gente tem aí o A igual a 99, beleza? Então a gente já sabe que o A é 99, a gente já pode vir aqui, ó, e descartar a letra B e a letra E, porque aqui dá 78, né? Então tá errado, beleza? Então a gente tem a letra A, a letra C e a letra D ainda para poder analisar. O B, reparem bem que ele não muda aqui, tá? Mas a gente vai ver o que é o B. O B está relacionado à amplitude, né? Então o que é a amplitude? É a distância entre a linha média e o valor de máximo, ou entre a linha média e o valor de mínimo. Então se eu fizer aqui a altura da linha média, que é 99, menos o mínimo, que é 78, eu vou obter aí 21, que é o valor da amplitude, tá? Essa distância aqui entre a linha média e o mínimo, ou da linha média e o máximo. Reparem aí que todos são 21, então pode ser qualquer uma das alternativas. E agora, o K, ele está relacionado ao período, tá? Então a gente já viu lá na parte teórica que o Bzinho, né, que lá a gente usa a letra B, aqui é a letra K, então eu vou apagar o B e vou colocar K, tá? Só para não confundir. Então o K, que é o nosso B lá na teoria, o número que multiplica a variável lá dentro da função, ele é 2π sobre o período. O período a gente chama de P. Então, para conseguir descobrir o K, a gente precisa saber qual é o período, ou seja, quanto tempo passa aqui para essa função se repetir. Então, qual que é o tempo que passa quando tem um batimento? O exercício falou que em 60 segundos tem 90 batimentos. Para eu saber um batimento, é só eu dividir esse tempo aqui, que é 60, por 90, que é a quantidade de vezes que bateu, tá? Então, se eu dividir o tempo, que é 60 segundos, pela quantidade de batimentos, eu vou ter aqui o tempo que gastou para ter um batimento. 60 dividido por 90, dá para cortar 0 com 0 aqui e simplificar essa continha aqui por 3. Então, dividindo em cima e embaixo por 3, a gente vai ter 2/3. Então, esse tempo aqui, ó, é 2/3 de segundo. A cada 2/3 de segundo vai ter um batimento cardíaco. Então, a gente vai colocar isso aqui no período. Olha só, 2π dividido por 2/3 vai ser igual ao quê? Então, divisão de fração, a gente copia a fração que está em cima e multiplica pela fração que está embaixo. Então, aqui multiplico, só que pelo inverso, né? Pelo inverso do que está embaixo. Então, a gente vai ter aí o 2 cancelando com 2 e vai sobrar 3π. Então, a alternativa correta é a alternativa A. O K é 3π. Beleza, gente? Vamos para o próximo exercício lá no próximo vídeo.